Bom, iniciando. Muito bem, aqui já estamos ao vivo aqui. Tá ok? Então, uma boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Rondon. Estou aqui com a doutora Patrícia, lá de São Paulo. Tá? Nós vamos falar aqui sobre um tema bastante interessante, um tema que abrange aí muitas famílias, né? Muitos pais e mães na disputa aí pela guarda dos seus filhos, e os maiores prejudicados nessa briga toda aí são as crianças, né? Que ficam envoltas aí no emaranhado de leis que em determinado nem sempre tem um bom resultado, né? E isso hoje em dia está envolvendo aí novos parâmetros, né, de se tratar desse assunto, que ao invés de melhorar com o tempo, parece que piorou. Conta um pouco para a gente aqui do canal, as pessoas que estão aí nos acompanhando, como que funciona isso, Patrícia? Parece que a luta agora do seu grupo, de vocês, é que seja revogada, né, a lei da alienação parental, porque ela está causando o efeito contrário, né, ao que foi proclamado. Não é mais ou menos isso? Exato. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade de estar participando do seu canal. E, na realidade, a lei da alienação parental ela é uma consequência de todo um trabalho do grupo que apregou a ideologia de gênero, né? Então, é um crescendo histórico, quando a gente começa... Eu sou, além de advogada, eu também sou professora de história, né? Então, o trabalho que eu desenvolvi nesse contexto de pesquisa aqui do nosso escritório foi focar na parte histórica de como chegamos na lei da alienação parental, né? Veja bem, quem estuda sobre ideologia de gênero sabe que essa ideologia começou em 1948 com Kinsey, né? E os Estados Unidos, na época, extremamente conservador, não se falava de qualquer relação sexual que não fosse conjugal, né? Que não fosse com casais casados ainda por cima, né? E aí Kinsey vem com aquele estudo fraudulento, inclusive foi denunciado pela Judith Heisman, né? Que, na realidade, Kinsey ele usou de marginais, de pessoas desqualificadas socialmente, para usar como um estereótipo para ele poder anunciar a pesquisa dele, né? Mas aí, graças a Deus, ao trabalho da Judith Heisman, ela traz isso à tona e desmascara completamente a ideologia de gênero. Mas isso só veio acontecer em 1985, né, quando a Judith Heisman começou a fazer a tese dela de doutorado. E, na realidade, por que ela começou a fazer essa tese? Porque ela teve um filho que foi abusado dentro da escola. E ela entende que a morte prematura do filho dela, com 15 anos de idade, foi o trauma que essa criança passou ao ser abusada dentro da escola, né? E hoje ela é uma ativista. Inclusive, eu cheguei até ela pelos vídeos do nosso professor Olavo de Carvalho. Pois bem, quando a Judith Heisman, então, coloca à mostra, né, esse câncer social dos Estados Unidos, que veio desde 1948 até 1985, imagina quantas décadas nós temos no meio, né? O que ocorre? Todo mundo achou, na época, né, antes da Judith levantar a questão, que então era normal um sexo fora daquilo que nós entendemos que seja a normalidade entre homem e mulher, da forma que todo mundo conhece. Bem, o que ocorre? Começou a haver uma forma de sexo desenfreado nos Estados Unidos, incluindo abuso sexual entre pais e filhos, até porque o Kinsey, para provar a ideologia dele, ele usou homens que haviam sido presos por estupro, né, e que posteriormente estavam soltos, ele pagava esses homens para continuar abusando agora dos seus filhos. E Kinsey fez uma tabela, tipo uma tabela Excel, e que esses homens tinham que colocar o nome da criança,
o número de vezes que ele abusava e o tempo cronometrado do abuso e o comportamento dessa criança, né? Isso aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto também nos campos de concentração de Auschwitz. Então, quer dizer, nós temos 2 lugares onde completamente fica a gente fica perplexo, como que pode, né, terem crianças sido abusadas nesse contexto histórico que já era a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, com isso ele veio provar que a criança, ela tinha prazer, ela tinha orgasmo, e que era possível, sim, um adulto abusar das crianças. Então, nós começamos a ver um comportamento desenfreado nos Estados Unidos de pais tendo relações sexuais com os filhos. Nós temos, por exemplo, já um pouco mais para frente, o Ronald Reagan, ele trouxe um protocolo de forma de como deveria se fazer um inquérito policial em proteção às vítimas de abuso sexual infantil. Infelizmente, caiu, né, Beto? Não, pode continuar. Pode continuar, estamos te ouvindo aí. Alô, Patrícia, parece que seu áudio aqui deu algum problema, hein? Então, o que aconteceu? Marcelo? Com o protocolo que o Ronald Reagan fez de proteção às vítimas de abuso sexual. Pode seguir. Não, pode seguir. Não confunda com a transmissão. A transmissão é um pouco atrasada, entendeu? Eu não estou te vendo, mas eu vou falando até que você me ache aí. Não, pode seguir. Começou a haver uma preocupação dos Estados Unidos em proteção a essas crianças vítimas de estupro. Tá? Só que acontece, vem Bill Clinton e revoga completamente essa iniciativa de Ronald Reagan e começa a dar valor à voz dos abusadores, né? E aí começa todo um trabalho, inclusive, focando de que a desvalorização da fala da vítima, e aí que surge a síndrome das falsas memórias. E eu quero Como que é isso? Como que é isso, Patrícia? Síndrome? Até para poder dar uma lida, né, em algum material que eu consegui localizar na internet, né? Veja bem, os pais, muitos dos anos 70 e 80, se uniram devido à necessidade de apoio mútuo para ajudar um ao outro a lidar com a terrível dor da perda de seus filhos e o trauma de serem falsamente acusados de incesto e tentar encontrar o que estava acontecendo com seus filhos. Assim como os pais da síndrome de Down, ou os filhos de anemia falciforme, ou os pais de crianças que se juntaram a cultos se reuniram para apoio mútuo. Eles compartilharam informações e artigos tentando descobrir o que havia acontecido. Pois bem, veja bem, de 48 a 85, né, nós temos aí um grupo de crianças que cresceram e se tornaram adultos. E esses adultos começaram, então, a denunciar os abusos que eles sofreram quando criança e que, com as inversões de guarda, né, muitos deles estavam continuando a serem abusados. E só que eles cresceram, e eles crescendo, eles denunciam. Como que pode? Nós temos sido abusados e ainda ficar com o agressor, né? Então, esses homens adultos, esses pais, né, começam a se reunir para poderem se defender, não mais das crianças, mas agora dos adultos, das crianças adultas que estavam continuando as denúncias. E aí, esses pais começam a trocar informações, pais que estavam na Filadélfia, pais que estavam em Dallas, começam a trocar informações um com outros, materiais e assim por diante, e para fortalecer o trabalho deles, eles se unem ao John Hopkins, né, Medical Instituto em Baltimore, e também ao Instituto de um pastor, entre aspas, né, luterano, chamado Ralph Anderwager, que ele depois viemos a saber que ele era pedófilo. Mas Ralph Anderwager, que também, além de ser pastor, também era psicólogo, ele começa a trabalhar com essa ideia de falsas memórias.
Então, o que acontece? Era tudo o que eles precisavam. Era o termo que eles precisavam para poderem se defender agora, não mais das denúncias das crianças, mas das denúncias dos sobreviventes do incesto, né? Então, Entendi. eles chegam agora com uma ONG, com uma fundação, entre aspas, para poder dar conotação de uma coisa séria, né? De livros que eles mesmos... E como chama essa fundação, de Patrícia? gráficas que eles mesmos confeccionavam os seus materiais, né? E chegam agora nos tribunais com essa terminologia dizendo de falsas acusações, síndrome das falsas memórias, e que as crianças estavam passando por uma lavagem cerebral. Veja bem. Entendi. Mas explica para a gente, está me ouvindo, Patrícia? Lavagem cerebral. Mas é importante entender que quando eles usam essa expressão lavagem cerebral, os Estados Unidos estão em plena Guerra Fria. E aí, nós vemos na história que muitos soldados americanos foram presos, né, na União Soviética, né? E lá eles contaram, quando conseguiram serem soltos, que lá eles sofriam lavagem cerebral para poderem aceitar o socialismo e não renunciarem ao capitalismo, né? E aí eles usam, então, essa terminologia que foi usada em termos de guerra, lavagem cerebral, eles usam agora para poderem se defender do incesto, das acusações de incesto, dizendo o seguinte: olha, as ideias foram implantadas, as crianças sofreram lavagem cerebral e são falsas denúncias, né? E aí começa toda uma campanha dentro dos Estados Unidos, e aí virou uma epidemia, né? Agora nós tínhamos uma tese e nós precisávamos, então, de um psicólogo para atestar isso nos Estados Unidos. Então, vem Richard Gardner e diz que chama-se de síndrome da alienação parental, né? Ok. Agora, é importante dizer que uma coisa que eu achei muito interessante é o seguinte, que eu quero ler para vocês, que membros da Fundação da Síndrome da Memória Falsa foram criticados por deturpar dados e por suas possíveis razões para terem criado a ideia de síndrome. Em resposta a um documentário de TV sobre a Fundação das Memórias Falsas, William Freud, irmão e cunhado da Pamela Freud, uma das fundadoras da fundação, escreveu, 2 pontos, a fundação da falsa memória é uma fraude projetada para negar uma realidade que Peter e Pan passaram a maior parte de sua vida tentando escapar. Não existe uma síndrome da falsa memória. Além disso, a mãe de Peter, que também é madrasta da Pamela, e seu único irmão, também foram afastados da Pamela e do Peter. Note-se que esses membros da família apoiam o lado errado da história, né? E aí, olha só o que o cofundador da fundação, que é o Ralph Underwager, ele, numa entrevista a um jornal de cunho pedófilo, olha o que o Ralph fala. Escolher a pedofilia para você é uma escolha responsável para os indivíduos? Foi a pergunta que o jornal fez para ele. Olha a resposta que o Ralph dá. Certamente é responsável. O que impressionou ao conhecer e entender as pessoas que escolhem a pedofilia é que elas se deixam definir demais por outras pessoas. Essa é, geralmente, uma definição essencialmente negativa. Pedófilos gastam muito tempo e energia para defender sua escolha. Não acho que um pedófilo precise fazer isso. Os pedófilos podem afirmar com ousadia e coragem o que escolheram. Eles podem dizer que o que querem é encontrar a melhor maneira de amar. Também, como teólogo, creio que é a vontade de Deus que haja proximidade e intimidade, unidade da carne entre as pessoas. Um pedófilo pode dizer: essa proximidade é possível para mim dentro das escolhas que eu fiz. Olha só, as ideias de Ralph... Sim. Bom, pessoal, olha aqui, dá boas-vindas aqui ao pessoal que está acompanhando. Aqui, Cláudia Capela, tá?
combate à pedofilia aqui, ótima explicação, tá certo? Então aqui a Erika Lins aqui está dizendo assim, não existe falsa memória. Isso é uma falácia, assim como outras ideologias, como ideologia de gênero, marxismo e outros enganos, né? Erika Lins também fala aqui, ó, a lei de alienação parental precisa ser revogada, vamos pressionar na CCJ, no Senado, tá ok? Então esse aqui é o recado das pessoas aqui que estão acompanhando essa live, tá? E estão mandando um recado. Realmente, a explicação dela, da Patrícia, foi muito pertinente e, pelo que nós entendemos aqui, a coisa é muito antiga mesmo. A coisa é desde o tempo lá de Kinsey, né? Desde o tempo de Kinsey. Então, a gente tem que notar também que foi até uma certa experiência que... Ô, Patrícia, tô tendo um eco aí, você tem como abaixar o som? Acho que vocês estão ouvindo em algum lugar. Abaixa o som daí, senão vai dar uma interferência aqui no canal, viu? Ok. Tá? Então, tem um caso, eu não lembro o nome, de um médico que fez uma experiência com um jovem que nasceu com um problema, parece que ele foi fazer uma cirurgia de fimose e acabou queimando o pênis do garotinho, e aí ele sugeriu para a família que se deveria amputar e fazer um teste e dizer para ele que ele era menino. Então ele foi criado pensando que era menina, desde jovem. Só que ao decorrer dos anos ele viu que tinha alguma coisa estranha naquilo tudo e foi tendo problemas psicológicos muito graves, muito sérios, né? E o médico continuou o tratamento hormonal com essa criança, tudo, né? Eu não lembro o nome desse doutor, mas não sei se é esse próprio Kinsey aí. E aí o fato é que a família ficou completamente destruída depois de um tempo que ele descobriu que contaram para ele, acho que o nome dele era David, né? E deram o nome de menina. Depois que ele descobriu tudo isso, ele acabou optando aí pelo suicídio, os pais se separaram, um entrou para as drogas, o irmão teve problema. Foi uma tragédia imensa na família. A família ficou completamente destruída por causa dessa experiência que o médico sugeriu que fosse feita na criança, que ele era os primórdios da ideologia de gênero. Tá? Então isso é uma coisa muito ruim, né? E isso aí começa com esses ingredientes para separar as famílias, né? Para separar os jovens. Então vai prejudicando a formação integral da intelectualidade, psicológica dos jovens, e aí eles vão se tornando cada vez presas mais fáceis para essas armadilhas. E é isso que eu percebo nisso tudo, né? E hoje no Brasil a gente vê que parece que houve uma cópia, né, dessa situação que está lá, que começou nos Estados Unidos, né? Estão trazendo para cá, não é mais ou menos isso, Patrícia? Exato. Agora, o problema, e eu até, assim, dou graças a Deus, porque, na realidade, essas ideologias, existia ideologia, né, no exterior, mas ela se encarnou em forma de lei da alienação parental no Brasil. Então, a gente pôde ver essas ideologias em forma de lei, como que ela ia ser aplicada. E quando a gente aplica essa lei, a gente vê que ela é uma catástrofe, né? Agora, o que eu quero dizer com isso? Graças ao trabalho que temos feito desde 2014, em 2016, quando chegamos no Congresso, em dezembro do ano passado, fechamos a Academia das Falsas Memórias nos Estados Unidos. Se você entrar no site deles, você vai ver lá na nota de rodapé, 31 de dezembro de 2019, fechou o trabalho deles, porque exatamente nós estamos na Organização Mundial de Saúde, na ONU, na OEA, demonstrando que a lei da alienação parental, ela causa estragos à sociedade irreparáveis, né? E 20 de fevereiro agora, de 2020, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, falou que em 2022 a síndrome da alienação parental não fará parte do catálogo de doenças internacionais. Então, não vai participar do CID-11. Agora, os cardenistas, não só do Brasil, mas do exterior, de forma maquiavélica, usavam o CID-11, Q52, que não fala de alienação parental, fala que é um distúrbio entre criança e cuidador, e esse cuidador pode ser pai, pode ser professor, pode ser babá, pode ser qualquer pessoa que cuida da criança. Mas eles usavam esse CID-Q52
para justificar o que a alienação parental estava no catálogo de doenças. Então, ela nunca fez parte e não vai fazer parte. É tanto que a OMS falou que é um problema jurídico e que nós, da área jurídica, teremos que resolver essa questão, mas que não trata de problema psicológico. Então, depois de todos esses estudos que nós fizemos, e é muito importante, eu falo de novo, Rondon, para você e para todos que estão nos assistindo, não adianta querer militar em relação à lei da alienação parental se vocês não conhecerem o que ocorreu nos Estados Unidos. Os termos que eles usam são termos muito enraizados na situação histórica que eles estavam vivendo, não é a nossa. Se nós conversarmos hoje com essa geração, muitos não saberão o que é lavagem cerebral. Inclusive, há um vídeo que eu vi esses dias sobre um estudo que fizeram no Canadá sobre lavagem cerebral, que os médicos tentaram fazer com que adultos que foram abusados através de lavagem cerebral, como fazia na União Soviética, com choques, inclusive, com programação da mente, e eles não conseguiram reverter a situação. Então, não existe lavagem cerebral lá. Esse vídeo mostrava para nós que não existe lavagem cerebral. O que as pessoas relatam é verdade. Nós precisamos tratar dos traumas psicológica, onde elas expõem, né? E muitas dessa forma de tratar é quando elas veem o Estado punindo os seus agressores. Isso é muito importante. E nós, como advogados, estamos... E isso, né, Patrícia, só fazendo um parênteses, né, você falou aí um assunto que chamou a atenção, que as pessoas querem ver o Estado punindo os agressores. Mas isso não só na questão da família, da pedofilia, mas na questão também criminal, de qualquer crime. Porque como a pedofilia também é um crime, a gente observa aí que tem chegado, né, acho que dos anos 90 para cá, uma série de novas teorias, maneiras de se interpretar o direito que tem causado uma distorção grande nesse ponto de punir os culpados, né? Como você deve conhecer aquela teoria do garantismo penal de Luigi Ferraioli, né? Tem até um bom livro sobre isso, que são dois promotores lá do Rio Grande do Sul, que escreveram um bom livro chamado Bandidolatria e Democídio, não sei se você conhece. Já ouvi falar assim. Né? E eles explicam tudo isso. Então, a gente vê que nesse bolo todo, a coisa vai muito além. E muito além só do problema da pedofilia, um conjunto de coisas, e o problema da pedofilia é um tentáculo disso tudo aí, que abrange toda digamos assim, um desgaste, né, das bases da civilização ocidental, porque nós, como descendentes, né, do direito romano, da forma de se ver o direito como direito romano, nós temos toda uma história legal de instituições jurídicas, né? E isso vem sendo, aos poucos, deturpado, corroído, né? E vão se entrando novas formas de se interpretar, que o resultado tem sido essas distorções que muito mal fazem a sociedade e desagradam a todos, né? Há uma dificuldade muito grande, não só no Brasil, mas no mundo todo, de penalizar esse tipo de crime, né? E hoje há um grande debate mundial a respeito da violência doméstica, né? Você está falando do garantismo penal, a premissa da nossa lei penal é em dubro pro réu, na dúvida, em favor do réu, né? Agora, não quer dizer que muitas vezes isso aí é muito importante. Nós sabemos, e eu aprendi isso com o Ministério Público de São Paulo, que quando uma pessoa que é denunciada por esses tipos de crimes ou outros crimes que seja, quando ela é absolvida por falta de provas, não quer dizer que ela não cometeu o crime, é que as provas não foram suficientes para condená-la. E como nós temos o blocado jurídico em duplo pro réu, então a justiça prefere ter, né, um criminoso solto do que um inocente preso, né? Essa é a ideia da justiça. Agora, o que acontece? No criminal, a justiça tem essa mentalidade. Aí eles pegam essa ideia e falam na família, então tá bom, se ele foi absolvido, então ele pode se aproximar, pode conviver com a criança. E aí nós temos, então,
na vara da família, ao invés de nós distanciarmos a criança da pessoa, nós temos o quê? A aproximação e a convivência, né? Eu até fiz um vídeo essa semana que eu falei que a sociedade brasileira ela é hipócrita, porque eu estou desde 2016 falando que essa lei da alienação parental, ela aproxima o agressor da criança, né? E as pessoas têm dificuldade de entender. Domingo, quando o Fantástico colocou o Drauzio Varela para abraçar aquele condenado por incesto, todo mundo... Mas ali foi um absurdo, né? Foi uma peça publicitária que denunciou realmente a intenção desses grupos, né, os quais fazem parte também a Rede Globo, essa turma aí do Dr. Drauzio Varela, que na verdade eles querem o quê? Eles querem tocar para frente essa propaganda, essa forma de ver as coisas, para que a sociedade aceite, né, o criminoso como vítima da sociedade, né, para que cause uma distorção das impressões da realidade. Não é verdade? Então é um conjunto de coisas ruins que nós temos que identificar e explicar para as pessoas. Assim, Olha, eu estou ouvindo aí um delay, aí tem como abaixar o volume, acho que deve ser daí, hein? Exato. E é isso aí, Rolão. Eu queria... Não, você está ouvindo o delay, Patrícia. O que eu quero dizer para você, então, né, terminando esse quadro aqui da parte histórica, e aí depois eu vou pedir para a doutora Elizabeth falar a parte legal, é que nós, enfim, nós não podemos estudar alienação parental, falsas denúncias e ideologia de gênero sem voltar os nossos olhos para onde nasceu essas terminologias, né? Nós vamos correr um risco muito grande, o Brasil vai correr um risco muito grande se prosseguirmos com a ideia sempre de que a vítima está mentindo e de quem está ajudando a fazer a denúncia é o histerismo social, né? E que todas as pessoas são loucas, né? São o tripé, que eu falo que é o tripé diabólico, né? É verdade. Criminal, que tem sido usado já pelo menos 10 anos no Brasil, e que, graças a Deus, de 2 anos para cá, nós estamos começando a sentir que o judiciário está acordando para essa realidade, né? E nós precisamos continuar nessa campanha, até revogarmos a lei da alienação parental e até nós conseguirmos colocar, principalmente a criança, que é a vulnerável na sociedade, é a maior vulnerável na sociedade, porque ela tem dificuldade de se expressar, ela ainda é um ser ainda em formação, que mal sabe falar, né? Mas que ela precisa ser ouvida, e ela precisa ser entendida, né? Uma das grandes críticas que nós temos feito nos processos de alienação parental é que, praticamente, quem tem dado a sentença é o psicossocial, quando isso não deveria ser. O psicossocial deveria só relatar o comportamento da criança através de um vídeo, né, que tem que ser feito seguindo um protocolo, que é a lei da lei da escuta protegida, traz essa recomendação, né, um protocolo a ser seguido. Então, baseado nessa filmagem, então a psicóloga ela vai fazer um relatório dizendo o comportamento da criança. E é o juiz que vai ter que dizer se é alienação parental, que essa terminologia a gente tem que arrancar do Brasil, né? Mas se os comportamentos da criança de não querer ter contato com seu genitor ou genitora é motivada ou imotivada. Se for motivada, tem que se afastar a criança desse agressor. Agora, se for imotivada, se não há motivo nenhum para isso, então existem outras maneiras que podem a justiça fazer, que antes mesmo da lei da alienação parental vir, já existia, né? Visitas assistidas, visitas monitoradas, né? E assim por diante, que se a gente for poder falar, a gente falaria em outro vídeo, mas a olha aqui, Patrícia, realmente nós não podemos estudar essas terminologias sem voltar os nossos olhos para onde nasceu, que é os Estados Unidos. Viu, Patrícia? O Wesley aqui, Eliezer, está nos escutando. Ele está dizendo aqui, ó, o som está dando eco, mas não parem, o debate está em alto nível, tá? Aqui o Luan Martins também está dizendo, ó, ótima explicação, tá? Agora eu te peço o seguinte,
Patrícia, verifique aí, que eu acho que você tá com fone, né? Mas não deixe o som sair, porque senão existe uma recaptação e aí gera esse problema do eco. Viu? Então você pode clicar aí onde você está aberto para deixar sem som. E aí acaba com esse problema. Agora você vai chamar a Beth, né, para continuar na explicação da parte legal, não é isso? Tá me ouvindo? Bom, vamos voltar daqui a pouco com a irmã da Patrícia, que ela também é advogada, também está nessa lida aí de lutar pela revogação dessa lei de alienação parental, que está causando uma grande distorção nos julgamentos referentes à guarda, né? E nessa lei eles pedem que seja escutada a criança, que não seja somente válido o laudo psicológico, não é verdade? Então vamos estar aqui, estamos aqui com a Beth. Tudo bem, Beth? Já está preparada aí? Só ajeita a sua câmera aí, ó. Ajeita a sua câmera aí para te enquadrar melhor aí, o pessoal te ver. Vamos lá. Viu? Aí, tá beleza. Boa noite, Beth. Tudo bom? Boa noite. Você tem acompanhado aí, né? Tua irmã deu uma boa explicação histórica, né? Agora nós temos que entender aqui como é que funciona aí, o que tem, qual foi o resultado da aplicação dessa lei hoje em dia e o que vocês propõem aí para essa revogação, né? Vocês pedem a revogação integral da lei da alienação parental e por quais motivos? Isso, então vamos lá. O tema é alienação parental e falsas memórias, e tecnicamente, dentro da lei da alienação parental, que é a nossa luta, né, para a revogação dela, pergunta assim, mas aonde que encontra-se as falsas memórias dentro da lei? Ela começa pelo artigo 2. Quando se fala em interferência da formação psicológica da criança ou do adolescente, promovido... Olha aqui, só um parênteses aqui, Beth, aqui a Marisa Lobo aqui mandou aqui, ó, fiquei chateada por não conseguir entrar, né? Um abraço a todos, parabéns a todos vocês, muito obrigado, Marisa, nós também sentimos a falta da sua participação aqui, todos esperávamos, viu? Todos esperávamos aqui estar fazendo esse bate-papo contigo, viu? Então vamos lá, prossiga aí, Beth. Muito obrigada. Então, quando o artigo 2 ela caracteriza a alienação parental como interferência na formação psicológica da criança e adolescente, promovida ou induzida pelos genitores, avós ou aqueles que estão na administração da criança, para que reproduzam o genitor, essa interferência psicológica é a teoria das falsas memórias. Ela é muito presente, ela é muito vista e observada nos laudos que são feitos, que são determinados no artigo 5. Tá? Então, na entrevista da criança, toda a fala que a criança narra, aquilo que ela está vivenciando, o ambiente, o contexto em que ela está inserido, e que pelo ECA, inclusive, a opinião dela, a vontade, a fala dela, a participação do processo, ela tem que ser valorizada e ela é relevante, na alienação parental ela é desacreditada. Isso é muito nítido no jogo de palavras que tem na parte da análise dos laudos, quando eles pegam as entrevistas dos genitores e projetam na fala da criança, na entrevista da criança, como falsa memória. Existe um fenômeno nos Estados Unidos que é condenado pela psicologia, pela Associação de Psicologia Americana, que é chamado o gaslighting, que é exatamente mudar a versão dos fatos, e a falsas memórias ela faz isso, para poder dar, inclusive, atestados de insanidade ao depoimento, exatamente como um mecanismo de descrédito. Eu queria colocar aqui algumas observações a nível de lei, né, e de convenções internacionais, acerca dessa questão da credibilidade do depoimento das vítimas, né? Veja bem, a palavra da vítima, isso segundo sites jurídicos do Brasil, com Jus Brasil, etc., né? jus.com.br, enfim. A palavra da vítima, em qualquer crime do nosso sistema penal, ele tem valor probatório. Eu tenho aqui uma matéria do consultor jurídico, embora eu acho que vai, não sei se vai aparecer aqui, mas talvez ele vai aparecer no contrário, do dia 20 de janeiro de 2020. A palavra da vítima tem grande valor probatório em crimes de roubo... Olha, eu vou colocar a tela inteira aqui, você pode mostrar aqui, ó. Tá.
Então, vamos ver se consegue entrar aqui. Aqui, ó. Será que eu consigo? Tá ok. Tá ok. Afasta só um pouquinho, afasta um pouquinho. Passa um pouquinho? Afasta só um pouquinho, tá dando para ler, sim. Tá aí. Palavra da vítima tem grande valor probatório em crimes de roubo. Vai um pouquinho para o seu outro lado. Diz o Tribunal de Justiça. Diz o Tribunal de Justiça, tá ok. Isso. Consultor jurídico. Crimes de roubo, hein? Crimes de roubo, a palavra da vítima tem valor probatório. E através da palavra da vítima, do depoimento da vítima, é que você faz toda a cadeia de investigação daquilo que é o objeto, os fatos, os detalhes, né? Inclusive até para poder dosar agravantes de pena, ou atenuantes, seja o que for. Crimes de roubo, tá? Mas nos crimes sexuais e denúncias de menores de 18 anos, o critério não é o mesmo. Veja bem, no mesmo Código Penal, no mesmo sistema jurídico penal, para determinados tipos de crimes no Brasil, a palavra da vítima tem valor, para outros não. Outra coisa que é interessante, quando a gente está falando aqui de... Dá um exemplo para nós, Beth. Como assim a palavra da vítima não tem valor? Quer dizer que se uma criança foi abusada, basta ela falar, não tem valor esse depoimento dela? Não existe as falsas memórias no crime de roubo, mas existem falsas memórias nos crimes domésticos. Conclusão, as estatísticas de crime em 2019 caíram, exceto os crimes domésticos. Quer dizer, então, uma criança que é abusada, ela conta, ela denuncia, vão dizer que ela está inventando, que é uma falsa memória. Exato. Quando você coloca em descrédito o depoimento da vítima, que é o primeiro depoimento, que é a prova que tem o maior valor, porque é a partir dela que vai surgir toda a cadeia de investigação, quando esse primeiro depoimento ele é desacreditado, você simplesmente cessa a investigação. Então, as falsas memórias, ela é um mecanismo de impunidade do criminoso. Não só isso, como... quando a defesa oferece o acusado ele oferece a sua defesa, e a pergunta que se faz nos interrogatórios é: a que você atribui que a vítima está lhe acusando disso? Ele fala a palavra-chave, falsas memórias. Alguém está incutindo uma falsa história, a falsa acusação contra mim. Agora, me diga uma coisa, Beto, também não existe também isso? Não existe também um caso de uma briga conjugal onde a mãe orienta a criança a fazer realmente essas falsas memórias? Olha, veja bem, o desenvolvimento cognitivo de uma criança, ela não é capaz, na sua memória, de decorar uma história projetada por uma terceira pessoa, por um adulto, e contá-la sem que, no determinado momento, ela não entre em contradição ou ela não consiga avançar na sua história. Ah, entendi. Você está entendendo? Entendi. Eu vou ler aqui uma matéria que foi publicada em abril de 2017, no site jus.com.br, acerca de denúncias das crianças sobre crimes, principalmente sexuais, as quais elas denunciaram. E eles falam do seguinte, da parte técnica da fala e do desenvolvimento cognitivo da criança. A princípio, considerando a dificuldade enfrentada por uma vítima adulta em relatar a situação de abuso sexual, decorrente do constrangimento que esses crimes dessa natureza causam, menos provável ainda é que uma criança ou um adolescente invente a sua ocorrência. Ou seja, o crime de abuso sexual, ela é um constrangimento. Então, se é um constrangimento para um adulto, muito maior ainda ela é para uma criança adolescente, para que ela falseie uma história sexual a qual ela vivenciou. Partindo-se da premissa que não existam motivos plausíveis para tanto. Corrobora-se atual entendimento ainda o fato de que as crianças ou adolescentes não podem inventar e descrever o que não conhecem, principalmente se não fizerem com riqueza de detalhes em relação aos antecedentes, a forma de perpetração, sequelas do abuso, o que é pouco provável que alguém não tenha sido vítima de abusos sexuais, conheça e consiga lograr êxito e forjar frente à justiça e às equipes multidisciplinares. Em outras palavras, sexualidade, agressões domésticas, negligências, maus tratos, são fatos, são situações que é difícil a criança contar através de uma história projetada por terceiro na sua mente, sem que ela
fuja de detalhes. Ou seja, ela só é capaz de contar se ela realmente estiver inserida, vivenciando. Entendi. Os 5 sentidos dela, elas são descritas no depoimento. O que ela cheira, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela palpa e o que ela escuta. Entendeu? Então, quando nós estamos dentro de um contexto de sexualidade, ela é capaz de dizer o gosto do esperma, ela é capaz de dizer tamanho de órgão sexual, ela é capaz de descrever sentimentos de dor de penetração. É detalhe que, se ela não vivencia, ela não vai conseguir descrever isso. Como os adultos têm a vivência sexual, quando a criança conta isso, de forma, inclusive, lúdica da linguagem infantil dela, geralmente é conciliado a um outro formato lúdico daquilo que ela vivencia, né? Leite, pau, algumas coisas assim, lúdicas dela. O adulto que conhece sexualidade sabe que ela foi colocada num contexto de sexualização, ela foi colocada num ambiente que ela visualizou aquilo e ela está denunciando quem o fez. Entendi. Então é muito difícil que ela crie tudo isso. Estamos lá. Muito difícil que ela crie tudo isso. Então, quando existe uma... memórias, ela só tem um objetivo. O objetivo é querer beneficiar ou isentar do acusado daquela acusação, daquele fato que ele está sendo imputado. Tanto é que ele apenas alega falsas memórias. Ele não é capaz de se defender do fato em si a qual lhe é imputado, certo? Outra coisa que eu queria ressaltar é que as falsas memórias, ela ferem o Estatuto da Criança e Adolescente no seguinte: quando nós lemos no artigo 28 e no artigo 100, acerca dos procedimentos da escuta da criança em situação da equipe multidisciplinar, eles falam que a oitiva da criança é obrigatória e ela tem o direito de saber o processo, ela tem direito de ter participação ativa no processo como sujeito, a sua opinião à vontade tem que ser considerada pela autoridade judiciária competente, e a criança, pelo artigo 16 do ECA, a criança tem o direito à liberdade de opinião, vontade, crenças e valores respeitados. Quando você fala que existe falsa memória na criança, simplesmente está se fechando um jargão no depoimento dela de que ela mente. A partir do momento que se acredita que ela mente, se anula totalmente o valor da participação dela no processo, que diz respeito a ela mesma e que diz respeito aos direitos dela mesma. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui sobre as falsas memórias é que as falsas memórias, ela não é reconhecida internacionalmente pela OEA, através da Convenção do Belém do Pará de 2014, inclusive como mecanismo de defesa e mecanismo de investigação, ou seja, ao invés de se investigar os fatos e detalhamentos relatados pela criança, a vítima, a investigação ela acaba insurgindo em cima da falsa memória e da conexão da criança com quem está fazendo essa implantação da falsa memória. Isso daí a OEA ela condena. Ela determina que a investigação ela tem que ser exaustiva, técnica e abrangente, e ela proíbe métodos. Veja bem, a falsa memória ela é uma teoria, portanto, ela é um método, tá? É um método proibido pela OEA, que é a proibição de métodos que se sustentem na conduta da vítima, história sexual, falta de resistência ou a ocorrência de consentimento, e também ela proíbe qualquer forma de método que desvalorize o depoimento da vítima. Inclusive, ela menciona baseado na síndrome da alienação parental. Métodos esses que, no final, geram impunidade aos seus agressores. Okay. Outra coisa também, as falsas memórias, ela facilita a defesa do acusado sem que ele precise se defender dos fatos que lhe são imputados. Ele não precisa se defender da própria acusação em si. E ao alegar que a vítima está sob falsas memórias, sob interferência de um adulto, ele está ocasionando a inversão do ônus da prova, ou seja, a vítima e o seu representante não mais passam a querer provar os fatos criminosos em si, mas eles vão ter que provar que aquilo não é falsa memória. Inclusive, a saia de ter que se defender ou provar que não existe qualquer
insanidade mental ou psicológica para que faça a ocorrência das falsas memórias. Outra coisa também, quais seriam os parâmetros de investigação a qual o Brasil está deficitário? Está deficitário nesses últimos 10 ou 20 anos que houve uma desconstrução sistêmica, sistemática das investigações com a entrada, com o insurgimento nas nossas leis, inclusive a lei da alienação parental, dessas falsas teorias que não têm comprovação. Primeiro, a investigação ela tem que se basear na coerência da fala da vítima. A denúncia, a história, toda a narrativa, ela tem uma coerência. Primeiro, os reflexos comportamentais contundentes com os fatos que ela narra. Em especial, a criança, depois que ela começa a sofrer os atos libidinosos e o abuso, ela começa a ter uma mudança de comportamento que é notado pelas pessoas próximas a ela, que convivem na sua rotina. Na lei da alienação parental, no artigo 2, as pessoas que passam a ser observadores do comportamento da criança, quando ela começa a contar dos abusos, ou ela se retrai e não conta, por causa principalmente da intimidação, da chamada lei de silêncio, essas pessoas também estão catalogadas como alienadores no artigo 2, que são os genitores, os parentes, os avós e todos os que estão na administração, na guarda e na vigilância e na administração da criança. Então, eles acabaram entrando também na chamada falsas memórias, ou seja, aquilo que as testemunhas depõem em juízo acabam sendo considerada na investigação como uma consequência da interferência, da implantação de falsas memórias de um adulto com interesses escusos, né, e outros de querer colocar uma falsa denúncia sobre a criança, tá? Então, não tem base científica isso, só tem uma finalidade que é desvirtuar o foco das investigações para que não se possa aprofundar a coerência das falas, a interligação entre a fala da vítima com as pessoas, as testemunhas do entorno, mesmo que elas não sejam presenciais do abuso, no entanto, elas corroboram na observação das mudanças da conduta da criança e de outros fatores reflexas do próprio crime praticado contra ela, tá? E outra coisa também é que eu queria poder estar mencionando e fazendo até uma homenagem aqui ao desembargador Machado de Andrade, da nossa 4ª Câmara do Direito Criminal, aqui do nosso Tribunal de Justiça, que no acórdão, não vou mencionar o acórdão e o caso, porque é segredo de justiça, envolve estupro de vulnerável em contexto familiar, mas eu quero ressaltar uma frase que ele colocou, que é muito interessante. Ele fala assim: nos crimes sexuais praticados por pedófilos, geralmente, como nos casos dos autos, o próprio pai é comum a desculpa de todos de acusarem a ex-mulher de ter colocado as palavras na boca da vítima. Nos meus 36 anos de judicatura criminal, não é a primeira vez que vejo tal fato, ou seja, do réu dizer que a criança foi manipulada pela mãe para acusá-lo. O caso envolvia uma denúncia, inclusive, que partiu da professora, e ele pega e continua. Porém, como vimos acima, a ofendida não só narrou o fato acontecido à mãe, como também à professora e demais funcionários da escola. Fato esse que é muito comum nas denúncias, né? A criança, ou ela reflete comportamento, ou ela conta para as pessoas que cuidam dela, do entorno dela. As pessoas do artigo 2 da Lei da Alienação Parental. E aí o juiz, o magistrado continua. Daí se indaga. Se o fato, ou seja, se a vítima não tivesse sofrido abuso sexual, por que ela iria contar para todos os seus conhecidos tal história? A resposta é uma só. O fato realmente aconteceu. Muito interessante essa observação do desembargador. Então, nós estamos aqui desconstruindo a falácia da falsa memória, porque a partir do momento que a criança for desacreditada, as vítimas de violência doméstica e crimes sexuais domésticos forem desacreditados, por causa do agravante do ambiente doméstico, há um risco muito grande delas terem que conviver com a pessoa com quem elas estão denunciando e, inclusive, correndo um risco de vida. Razão pela qual nós estamos tendo um alto índice de abuso infantil doméstico e também um número alto, inclusive, de feminicídio. Falando do feminicídio,
a maior parte, 85% das mulheres que morrem no Brasil são mães. Elas são as primeiras da rede de proteção da criança a partir do momento que elas decidem não abortar e gestacionar essa criança. Elas passam a ser a primeira protetora da criança, do filho. Então, elas estão sendo o alvo maior, inclusive, da intimidação e da desproteção dessas crianças. Inclusive, quando também elas são colocadas como as pivôs das interferências psicológicas nas crianças. Então, tem que ver com muito cuidado isso, porque vidas estão sendo colocadas em risco. É verdade. Né? E a falseamento das denúncias, o descrédito das denúncias dessas vítimas, vai ter um resultado só: mais vítimas morrendo nesse país, da forma como está acontecendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos analisar aqui que isso é um assunto muito importante, viu? E que merece toda a nossa atenção. Então, inclusive, vou perguntar aqui à doutora Beth aí. Está me escutando, Beth? Então, o que os nossos ouvintes aqui, o que as pessoas podem fazer aí para colaborar, para ajudar nessa campanha de revogação dessa lei? Para que elas podem fazer? Pode mandar e-mail, pode participar de alguma campanha, né? Nós estamos aqui caminhando já para o final do programa, né? Estamos aqui com 51 minutos. Então, para encerrar, vamos dizer aqui, nós vamos deixar alguns links aqui nesse vídeo, né? Onde as pessoas podem acessar, podem colaborar, podem dar sua opinião e podem fazer algumas perguntas também, aqueles que quiserem se aprofundar no assunto e quiserem ajudar, né? Eu acho que está disponível aí, não é isso, Beth? Vocês estão aí à disposição de ouvir, né? De ouvir, de receber ajuda, de receber apoio, não é isso? Sim, estamos à disposição. Pode então, quais são suas palavras finais aí para a turma? A doutora Patrícia, né? A doutora Patrícia Alonso, que participou da entrevista antes de eu entrar, né? Pelo celular 98741-9092 ou por e-mail alonsoadvogadosassociados@gmail.com. Okay. Com relação ao apoio para esse movimento de derrubarmos a lei da alienação parental, revogarmos, né? E poder estender muito mais dos laudos, o artigo 6º, que é o tratamento psicossocial, psicológico ou biopsicossocial, que é o psiquiátrico, que é uma das penalidades da alienação parental, que a partir do momento que não tem CID mais, né, aí a alienação parental não vai fazer parte da CID-11, o tratamento psicológico ou psiquiátrico, ela também cai por terra, ela torna-se inútil totalmente, né, isso é uma base científica. Mas com relação às pessoas colaborarem, nós gostaríamos muito que elas pudessem entrar no site dos senadores que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. São 26 senadores titulares e 26 suplentes, que pudessem estar enviando e-mails a eles, inclusive com essa entrevista, para que revoguem a lei da alienação parental, porque pessoas estão morrendo no país, crianças estão sendo abusadas, estão sendo escravizadas pelo sexo. Tá? Nós estamos flagrando situações de pornografia infantil em situações de inversão de guarda, tá? Onde a Polícia Federal tenta chegar nas investigações, nas varas de família são construídas, tá? Então, precisa fazer um trabalho muito forte na CCJ para revogar essa lei, construir uma nova lei de investigação séria mesmo, e trabalhar com o Judiciário, o STF, STJ, principalmente o CNJ, para que aparelho judiciário. Nós temos milhares de juízes ao longo do país, desde as maiores capitais, que tem, aqui em São Paulo nós temos 12 fóruns, só na capital, nas cidades muito pequenas, nas comarcas mais escondidas desse país, estão usando a lei da alienação parental, estão usando a interferência psicológica, que é a base das nossas memórias, estão dando crianças para o incesto, para a pedofilia, para a rede de pornografia infantil do Brasil. Os exteriores estão lutando conosco para derrubar a CID-11. 44 países se uniram com mais de 325 profissionais e organizações internacionais e escreveram, inclusive nós subassinamos, nós somos também coautores desse documento, para derrubar na OMS a CID-11 em 6 meses.
Pasme, em 6 meses, a OMS tomou postura e derrubou. Nós estamos há 4 anos no Brasil e nós ainda temos que ficar convencendo muitos parlamentares se derrubam ou não derrubam essa lei. Eu estou dizendo que no Brasil está faltando posicionamento sério sobre isso. Nós estamos fazendo uma campanha para que as famílias que perderam, mulheres no feminicídio, ou homens no violência doméstica, por causa de disputa de guarda de criança, e crianças que estão na inversão de guarda sob abuso, ou que morreram na constância de guarda indevida, ou de visita indevida, procurem advogados que entrem com a sua indenização contra o Estado. Porque só com essas ações de forma sistêmica e protocolando, jogando no site dos 26 senadores da CNJ, nós vamos conseguir aplicar isso daí. Eles estão banalizando a vida humana, estão banalizando o corpo humano, estão banalizando as crianças desse país. Antes que nós sofremos consequências sérias, a geração que está vindo aí, com transtornos que nós não temos dimensão para onde vai parar, nós temos que parar esse processo, nós temos que parar essa lei no Congresso Nacional. Positivo, Beth. Então, agradecemos aí muito a sua participação. Aqui o canal vai estar sempre aberto para você, para sua irmã, para nós tratarmos desse assunto. Foi uma grande pena aí a Marisa não poder ter participado com a gente, ela teve uns problemas técnicos, mas com certeza vamos já deixar ali marcado para uma próxima vez nós conseguirmos fazer uma live dessa com a participação da Marisa, que é uma psicóloga que também vai nos ajudar bastante com esse assunto, né? Então, agradeço aí mais uma vez a participação de vocês, agradeço aí ao público que está nos assistindo, que está enviando mensagens de apoio, e vou deixar aqui os links, depois a Beth vai me passar esses links aí dos senadores, eu vou deixar nas descrições desse vídeo, tá certo? Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada a oportunidade, vai ser um prazer ouvir a Marisa Lobo, viu? Tá bom. Então, uma boa noite a todos, agradeço aí a participação, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada. Tá bom?